realmente tem uma preferência por aquela empresa de serviço, você gosta dela, né? Então, quanto mais emocionalmente leal os clientes forem, melhor para a empresa, né? Então, para tornar a experiência do cliente excelente, é preciso que ele veja valor no seu produto ou serviço. E é isso que vai fazer com que ele seja leal. Quando ele vir que realmente ele está oferindo valor naquilo que ele está consumindo. Então, lealdade ligada a valor, né? E para conseguir que o cliente perceba valor, você precisa saber exatamente qual é o objetivo que o cliente quer atingir usando o seu produto ou serviço. Então, passo a passo, lealdade, ele tem que enxergar valor. Para ele enxergar valor, a gente tem que entender exatamente o que ele quer ao usar o seu produto ou serviço. Qual que é a necessidade dele que está por trás? Como que ele vai usar o seu produto ou serviço para conseguir atingir um objetivo? Então, isso é o básico. É muito importante, porque se ele não conseguir atingir o objetivo dele com o consumo, ele não vai ver valor e não vai ser leal. E aí a história toda começou com a Salesforce, que é uma empresa do ramo de software, é um software, né? Oferece um software norte-americano. E o que aconteceu? Era uma empresa que estava crescendo muito. Em 2004, ela teve um boom muito grande e estourou na bolsa de valores. Então, nunca nenhuma empresa de tecnologia até aquele momento tinha crescido tanto, estava com uma perspectiva tão boa. Só que naquela época, recentemente, tinha começado a surgir o Cloud Computing, que é o computador em nuvem, né? Da internet em nuvem. Então, o que acontece? Qual que é a diferença desse modelo, do modelo antigo, para o outro modelo depois que surgiu o Cloud Computing? Quando você não tinha a possibilidade, o que é o Cloud Computing? Você não precisa colocar o software no computador, no seu próprio computador ou no seu próprio como fala service? No seu próprio servidor. Isso, você não precisa ter um servidor para colocar o software, né? Você consegue acessar o software de um servidor remoto, que está em outro lugar, né? E aí, quando surgiu essa possibilidade, mudou completamente o modelo de negócio das empresas de software. Por quê? Porque aí agora, antes elas chegavam numa empresa, vendiam, instalavam o produto lá, e a empresa já pagava uma licença enorme e já ficava praticamente refém daquele produto. Ainda existe empresa que trabalha desse modelo hoje, né? Apesar de ser menor, parecer menos, mas assim, naquela época era isso que tinha, né? Então, assim, o que acontecia é que a empresa comprava esse produto para ficar, geralmente para trabalhar com áreas importantes da empresa, desembolsava um grande recurso e depois ela ficava assim, eu não posso trocar mais, porque eu já investi muito, já estou muito comprometido com esse produto. E aí, depois que surgiu a possibilidade de você ofertar, a gente fala software as a service, né? Software como um serviço, né? Desse modelo, eles estão na nuvem, o cliente ele não fica mais tão refém da solução, porque ele paga, ele assina. Então, assim, no início ele já não desembola aquela bolada. Porque o desembolso não era só pela licença, às vezes ele tinha que comprar mais espaço no servidor dele, ele tinha que ter pessoas específicas para trabalhar, para fazer manutenção específica daquilo, então tem toda uma questão envolvida, né? Então, o cliente, além dele ter essa liberdade maior, o grande lance é que, além disso, a empresa passou a depender mais da fidelidade dos clientes para ter sucesso. Porque agora, nesse novo modelo, se antes ele pagava praticamente tudo de uma vez, a empresa já ficava garantida praticamente, né? Agora não, agora ele paga parceladinho. Então, por exemplo, estima-se que em torno de 10% só que o cliente, de tudo que ele vai pagar no relacionamento dele todo, que ele paga no início, no primeiro mês. Então, assim, a fidelidade agora, ter o cliente fiel, é muito mais importante para as finanças da empresa do que era antes, né? Antes ele pagava, continuava, geralmente ele tinha ainda um relacionamento com a empresa, depois de ter comprado o produto, com manutenção.
Geralmente era a mesma empresa que dava manutenção, por vários motivos, mas não é a mesma coisa, né? Agora, ele já tinha desembolsado muito e já estava comprometido, e agora não. Agora, além dele poder, ele não ter desembolsado tanto e ter essa flexibilidade, é muito mais importante para o software continuar mostrando serviço durante o tempo. Realmente comprovar que ele tem valor para o cliente continuar com ele, entendeu? E aí, por que surgiu com a Salesforce? A Salesforce começou com ela, com essa empresa. Porque a empresa estava crescendo muito em 2004, estava tendo aquele boom, como eu estava contando, já tinha tido essa mudança, ela já trabalhava nesse novo modelo de negócio, e eles estavam festejando, porque o ano de 2004 tinha sido muito bom, então eles estavam festejando justamente num evento festivo. E uma pessoa da empresa chamada David Dempsey subiu e meio que jogou um balde de água fria em todo mundo. Falou assim, gente, na verdade a gente está tendo muito lucro, mas a história não é bem assim não. A gente está tendo 8% estão perdendo clientes, evasão, a uma taxa de 8%. Só que não era 8% ao ano, era 8% ao mês. E isso significava que eles perderiam a base de clientes deles todas em um ano. Porque, eu não sei se ficou claro, mas nesse modelo, a renda não é oferida pela venda só. Ela é oferida pelas vendas e principalmente pela base de clientes que já está instalada. E a partir do momento, no início, você não sente tanto a importância da base instalada porque ela ainda é pequena em relação ao tanto que você vende. Mas quando vai passando o tempo, essa base instalada é muito maior de clientes do que aquela quantidade que você está conquistando a mais de cliente. E aí, pequenas modificações na evasão ou na retenção dessa base já instalada pode causar um estrago ou um sucesso muito grande para a empresa. Faz toda a diferença, tá? E aí foi isso que ele subiu no palco e deu essa real pro pessoal. Falou assim, a gente tem que começar a tratar com mais cuidado a nossa base instalada. E ele foi conhecido como Doutor Destino por causa disso. Que é do Quarteto Fantástico, né? Não conheço, tá? Muito. Tem gente que conhece mais a Bárbara, mas eu achei legal. Então, o que acontece? É o que eu já falei, né? A mudança no modelo de negócios afetou as renovações e a própria importância das renovações para as finanças das empresas. Então, mudou como? O comportamento para com as renovações, ao mesmo tempo, tornou a questão da renovação uma coisa mais importante para a empresa ainda. Então, a referência agora passou a ser o conjunto de clientes ou o valor da base instalada, e não só a quantidade de vendas. Então, quando a gente se preocupa com o total da base instalada, a gente se preocupa basicamente com 3 coisas. Com a aquisição de novos clientes, que também é importante, continuar adquirindo novos clientes, com o aumento das taxas de retenção ou diminuição da evasão, né? Então, é isso. Retenção, a quantidade de clientes continua sendo cliente seu. E evasão, quantidade de clientes que, de forma bem simplória, né? Porque tem várias formas de você transformar isso em taxas, né? Várias formas não, tem uma forma básica, mas assim, tem muita coisa que eu vou falar aqui, que eu vou falar o conceito, não vou entrar no detalhe da fórmula, porque tem coisa que realmente dá para calcular com mais de um jeito, né? E a evasão é aqueles clientes que saem, né? Que deixam de ser seus clientes. E a terceira forma também de você mexer com o valor da base instalada é você tentar vender mais, que é o upsell e cross-sell que eles falam, né? Mas eu também não preciso entrar nesse detalhe de o que é cada coisa. Mas assim, é você fazer com que quem é seu cliente compre mais. Ou compre um produto melhorado, um upgrade, uma coisa melhor que você já vende, ou compre um produto complementar. Então, o Customer Success, ele vai focar no 2 e no 3. Tá? Ele não foca nas vendas. O interesse dele vai ser aumentar a base instalada,
fazendo os clientes que já são clientes continuarem clientes ou aumentarem o seu consumo. E aí, por que ele é importante para as Customer Success, né? Deve ter ficado claro que ele é fundamental para uma empresa que trabalha com software no modelo de serviços, ou qualquer empresa por assinatura. Ele é essencial hoje em dia para qualquer empresa que trabalha nesse modelo. Então, um ponto é que ele aumenta os ganhos financeiros. E ele é relevante no termos financeiros justamente para esse modelo de assinatura. Mas ele é super relevante também, pode, né, se vocês quiserem parar um pouquinho para pensar, para qualquer empresa que quiser que a pessoa seja fiel e continue consumindo dela, né? Continue consumindo dela. E, então é isso. Então, por que ela é importante? Porque ela melhora a experiência do cliente. Isso significa acreditar realmente na promessa de cumprir, de entregar valor, né? Então, e aí a gente ainda tem uma receita de segunda ordem aí, porque quando a pessoa é leal para você, não apenas ela continua comprando de você, como de repente se ela for para uma outra empresa, no caso de um serviço assim que você vende para empresa, né? Ela vai fazer outra empresa adotar o seu serviço também, que são as receitas que a gente chama de segunda ordem. Ou ela vai falar bem do seu produto para outros amigos, esses amigos vão comprar da sua empresa também, né? Então, por isso que o Customer Success, ele importa, e muitas empresas que não trabalham com a assinatura, estão utilizando, né, essa forma de pensar, todos os seus processos, tudo, porque muitas empresas estão vendo vantagem nisso. Ajuda, contribui para você realmente conseguir colocar o cliente como foco do seu negócio. E uma outra coisa que ajuda também a crescer o Customer Success no mundo é que está crescendo muito as empresas que trabalham com modelo de assinatura. Então a gente vê até carros aí que a empresa vende o carro, mas eu esqueci qual que é a montadora agora que eu vou falar. Mas deve ter mais de uma que está fazendo isso. E aí eles criam um aplicativo. Então você tem um carro e você tem um aplicativo que traz várias vantagens de serviços relacionados ao carro. Por exemplo, mais fácil de quando você tem uma batida, um problema com o carro, você acessar o serviço. Então, assim, por que o modelo de assinatura é interessante? Principalmente para as empresas. Porque elas conseguem prever melhor as receitas que elas vão ter, né? Elas conseguem controlar melhor, elas não ficam tão reféns dos fluxos de venda. Então, e você consegue também uma lealdade melhor dos clientes. À medida que o cliente já é assinante, ele meio que já está garantido ali. Ele vai ter que fazer um movimento de sair se ele não quiser mais continuar com você. Mas é mais fácil você conseguir manter a lealdade das pessoas, né? Você consegue customizar o atendimento melhor para ela, né? Tem locadoras de carro, por exemplo, que você chega, você já reconhece, você só apresenta a sua identidade na hora de sair e já sai com o carro. Então, essa comodidade da assinatura, várias empresas estão começando a trabalhar com esse modelo também. E tem gente que fala também, que eu não concordo tanto, que pra mim não funciona, mas tem gente que fala que o ser humano também gosta de ser leal às empresas. Então, assim, as pessoas gostam de se sentir leais a um produto, a uma empresa. Eu já me sinto uma empresa se eu tô assinando uma coisa, eu sou obrigada a ir lá. Mas eu já li que as pessoas também gostam, a previsibilidade de renda é para ela também, né? Ela também vai ter os gastos mais previsíveis com aquilo. Então, para algumas pessoas, a assinatura é interessante também. Então, por todos esses motivos, o Customer Success tende a continuar crescendo, mas ele não é também o milagre, o grande milagre, porque ele não consegue salvar toda a empresa. Se você não tiver um bom produto, bom serviço, um serviço de qualidade que realmente agregue valor, o Customer Success não vai conseguir salvar a empresa. Se você tiver uma equipe de vendas que sempre cria expectativas impróprias, o seu produto não vai conseguir atender, o Customer Success também não vai conseguir salvar a empresa. Então, isso é muito importante, porque achar que uma coisa que, nós vamos colocar a gente lá para ajudar os clientes e tudo, nós vamos conseguir salvar. Não, porque às vezes as falhas estão em outras áreas da empresa que são fundamentais também. E aí uma coisa que,
esclarecer uma coisa também que eu acho que é importante, que o Customer Success não é a mesma coisa que suporte ao cliente. E que eu acho que é uma coisa que deve ser uma coisa que geralmente gera muita confusão, né? Porque as equipes que trabalham com o atendimento do cliente, as duas trabalham com o atendimento do cliente, as duas têm que conhecer muito o produto, tanto pessoas de suporte quanto pessoas de Customer Success. Então, assim, tem muitas coisas que são parecidas, tanto o nome, né? Sucesso do cliente, atendimento ao cliente, Customer Success, Customer Support, em inglês, né? Então, é muito parecido, mas são atividades com objetivos diferentes. Então, olha essa tabelinha. O Customer Success, ele é indutor de receita. Então, ele vai preocupar em aumentar as receitas da empresa. Todas as métricas dele são voltadas para isso, para ver o quanto que você conseguiu, no final das contas, aumentar as receitas da empresa. Tem o foco em receita. O suporte ao cliente, a questão é o custo. A relação dele é como centro de custos. Por quê? Quando você vai medir a eficiência de um centro de suporte ao cliente, você vai medir assim, quantas chamadas eu consegui realizar em tanto tempo. Então, tem a ver com eficiência. Com eficiência no atendimento, no custo. Em reduzir custos, em atender bem resolver problemas. Uma forma muito fácil de pensar é que o suporte ao cliente está relacionado com certa quebra-conceito. Separar assim, para pensar assim, fica mais fácil. Então, assim, quando der um problema, você liga para o suporte. Você tem alguma dificuldade, você liga para o suporte. Então, ele é reativo, ele não é proativo. E é outra diferença. O Customer Success, ele vai tentar adotar ele tem que adotar uma postura sempre proativa, né? Ele vai analisar os dados, ele vai ver qual cliente que está beleza, que está adorando a solução, que ele pode vender mais para ele. E ele vai analisar os dados para ver quais empresas que estão com risco, quais clientes que estão com risco de deixar de ser clientes e vai tomar uma atitude também com relação a isso. Ele não fica só para resolver quando tem algum problema no produto, que é a função do suporte, né? Então é isso, a métrica do Customer Success são voltadas para o sucesso, suporte ao cliente para eficiência. O Customer Success é totalmente focado na análise de dados. Então, assim, tem que ter todo essa habilidade para lidar com o cliente, toda essa questão muito ligada ao suporte, mas ele é muito, todo assim, o que basa a ação do Customer Success são os dados. Por outro lado, o suporte ao cliente é muito intensivo em pessoas, né? Mais do que em dados. Então, não tem tanto essa questão dos dados embasarem a ação. E o objetivo? Então, o Customer Success, ele tem objetivos preditivos, como eu falei, ele procura prever qual vão ser as ações futuras dos clientes com base nos dados e tomar ações com relação a isso. E o suporte ao cliente tem um objetivo responsivo. Ele vai ter, o objetivo dele é realmente ter prontidão na resposta e resolver rápido o problema, né? Os dois são importantes, só que eles têm objetivos diferentes e muitas vezes eles vão trabalhar muito junto em vários problemas, eles vão se relacionar muito no trabalho para resolver os problemas do cliente, porque imagina, uma pessoa que está trabalhando diretamente com o cliente, um gerente de Customer Success vai se envolver diretamente com o problema do cliente, muitas vezes o problema é de suporte. Então, ele vai ter que estar fazendo sempre esse meio de campo e trabalhando junto com o suporte e estar sabendo o que está acontecendo na relação do suporte com o cliente também. E aí, o que ele é, né? Então, ele pode ser e muitas vezes em muitas empresas, uma área da empresa, né? Uma área, uma unidade que vai ter o foco na experiência do cliente com o objetivo de maximizar a retenção ou a lealdade e os gastos, né? Então, por que muitas vezes se justifica ter uma unidade? Porque vai ser uma unidade com uma finalidade própria, com papel próprio, com um critério de avaliação próprio, que como a gente já viu aqui, os objetivos são diferentes de outro tipo de unidade. Então, por muitos motivos se justifica, né?
além de você poder colocar na responsabilidade de uma pessoa, né? E tem até uma frase que eu achei interessante no livro que eu li, que fala uma frase antiga de gerenciamento, que quando uma coisa tem muitos donos, ninguém manda, né? Eu achei bem interessante. Então, com 2 donos não corre de fome. Então, exatamente. Então, é isso mesmo. Então, muitas vezes justifica, principalmente em empresas de por assinatura, você ter essa unidade responsável por causa disso. Vai ser a unidade que vai ser cobrada dessas metas. E também é uma disciplina ou função. Por quê? Porque é uma disciplina ou função que é chamada de várias formas hoje em dia. A gente chama de gerentes de contas, gerentes de Customer Success, gerentes de contas, gerentes de relacionamento com o cliente, advogados do cliente e especialistas do cliente. Então, tem todos esses nomes hoje em dia. E, basicamente, o que ele vai fazer? O que é gerente de contas? A pessoa que trabalha com isso, ela fica responsável por um grupo de clientes, de contas, que ela vai gerenciar, tá? Então, geralmente, a pessoa que trabalha com isso é um gerente de Customer Success. Ele precisa estar focado, totalmente imerso no mundo do cliente. Então, ele precisa de ser uma pessoa. Por que é uma função própria? Porque dá muito trabalho. Ele tem que conhecer os desafios do cliente no dia a dia. Ele tem que saber as ambições do cliente para o negócio. Ele tem que ser capaz de auxiliar no desenvolvimento da empresa do cliente e, consequentemente, na utilização do produto. Ele tem que conhecer muito bem o cliente. Então, eu achei interessante também o momento que eu li o livro que eu li, depois eu vou indicar para vocês. Eles falam que o pessoa do Customer Success, ela fica 12 horas por dia trabalhando e, na maioria das vezes, procurando saber de coisas que nem era atribuição dela. Por quê? Porque ela precisa saber de um monte de coisa do próprio cliente e precisa conhecer muito bem a própria empresa para poder ficar fazendo esse relacionamento de ambas as partes, né? Então, o perfil esperado também está muito alinhado com pessoas que já fazem serviços de atendimento. Que é o quê? Ter empatia, que você precisa ser muito empático ao cliente, ao problema dele. Você tem que ter proatividade, você tem que ter capacidade analítica para compreender os indicadores. Então, tem que ser uma pessoa que entenda bem dos dados, também sabe interpretar. Tem que ter organização e disciplina para executar as atividades certas, na hora certa. E tem que ser uma pessoa muito boa em se comunicar, para deixar sempre as coisas muito claras, né, entre ambos os lados, sem gerar ruídos. E é também uma filosofia, né? Por quê? Porque para o Customer Success ser eficaz, ele tem que ser um compromisso de toda a empresa, de cima para baixo. Então, é muito importante, uma coisa que eu vou falar, mas vou lembrar no final, muito importante que a diretoria compre ideia nas empresas e que isso seja uma coisa, toda a mentalidade do Customer Success voltado para o cliente tem que estar em todas as unidades, né? Então, e um dos incentivos para fazer isso é colocar critérios de Customer Success como meta organizacional, né? Hoje em dia a gente tem uma meta no Sebrae Minas, né, que é o NPS, que é uma métrica muito usada dentro do Customer Success. É uma métrica de lealdade, né? Não é nem satisfação, está relacionado mais com lealdade com a referência, né? Com quanto que a pessoa tende a estar disposta a fazer referência, a indicar o seu negócio, né? Paula, só um comentário. Então, assim, seria uma forma de entender agora a relação empresa com o cliente, né? Uma metodologia que também pode ser um departamento para cuidar desse relacionamento a longo prazo. Isso, né? E isso joga por terra, por exemplo, muitas empresas de mensalidade, TV por assinatura, às vezes telefonia, querem fazer esse processo de fidelização na marca, né? Com multa. Sim. E sem cuidar do que o cliente sente, da experiência dele. Sim. E quando ele ameaça sair, não, é multa. Então, esse, por exemplo, fator de multa por encerramento poderia entrar ali em meta organizacional como critério de retenção? Então, depende de como os clientes vão ver isso, né?
eu acho que ele não se encaixa desse critério de Customer Success, porque a ideia do Customer Success é você criar lealdade entre o seu produto, mas não de forma coercitiva, uma lealdade afetiva, entendeu? Então, assim, eu vejo como uma ação da empresa para conseguir lealdade, sim, mas é coercitiva. É como se, basicamente, a mesma coisa de querer, que a empresa quisesse tirar todos os concorrentes de vista, tem que forçar a barra, entendeu? Ele não tá agindo querendo mostrar o valor, querendo que o cliente fique, porque ele está realmente agregando valor na vida do cliente, entendeu? Apesar de muitas empresas de telefonia hoje em dia estarem adotando também o Customer Success justamente por ser um modelo de assinatura, né? Isso é muito importante para eles manter. Mas geralmente a coisa é muito automatizada, né? Vou falar um pouco mais disso também. Deu para esclarecer? Sim, obrigada. Então, o que acontece no Customer Success como filosofia? Ele acaba tendo impacto em outras áreas, né? Então, qual é o impacto dele nas vendas, na área de vendas? O que no foco de marketing, em vendas apenas em clientes que podem ser bem-sucedidos no longo prazo com seus produtos. Então, estou tratando de vendas aqui, eu estou juntando marketing junto com vendas, são coisas diferentes, mas aqui a ideia é o seguinte, tanto as vendas como o marketing, ele acaba, quando ele está também adotando a filosofia do Customer Success, ele vai pensar em um cliente que seja um cliente de sucesso para o longo prazo. Então, ele vai pensar num cliente cujas características se adequam melhor ao produto dele, que é o que a gente chama de Product Market Fit. É ter um encaixe, o cliente tem que encaixar bem com a solução que você está passando. Se ele não tem esse bom encaixe do cliente, ele pode causar muitos estragos no longo prazo de uma empresa. No longo prazo não, assim, sem uma empresa que faz isso, né, que não se preocupa com isso. Por quê? Principalmente uma empresa por assinatura, né? A gente gasta muito na aquisição de um novo cliente, né? Dizem que 7 vezes mais você gasta para adquirir um novo cliente do que para manter. Então, primeiro que você tem que atentar para isso, que tem um gasto muito grande no início, né? E além disso, você desfoca, você tem toda uma empresa focada em atender um critério de cliente. Se você começa a atender outros, você começa, por exemplo, um aplicativo. O cliente começa a ficar insatisfeito com algumas coisas, começa a pedir algumas propriedades que o aplicativo não tem. Então, você tira o foco, entendeu, da empresa. Então, isso é problemático. Então, quando a vendas e o marketing está com essa lógica, ele tem mais preocupação de dar um foco nos clientes que realmente fazem sentido para a empresa. Então, é o que eu falei, menos ênfase na maximização do primeiro negócio. Então, tipo assim, eu não quero vender tudo de uma vez, não me interessa nem esse, me interessa ter um cliente fiel que vai continuar comigo, tá? A conscientização geral quando é importante de cultivar a lealdade. Alinhar melhor as expectativas dos clientes potenciais, que essa é uma outra coisa que acontece muito. Eu acho que eu vou citar no próximo slide. Muito acontece das vendas, o vendedor vender uma maravilha, né? Porque nas vendas o produto sempre é perfeito, né? Então, alinhar melhor, logo nas vendas, o que o produto oferece, para não causar frustração depois, nem para deixar claro que se é o cliente que é o adequado para você também, né? Incentivos relacionados à lealdade, como eu já falei, o pessoal de vendas, ideal também é que eles também tenham incentivos, que são métricas, que eles vão ser avaliados também. Métricas também de Customer Success para quem é de venda. Métricas, eles também vão ser cobrados por isso. Então, eles têm que ter cuidado em que eles vão pôr lá dentro. Que eles vão pôr lá dentro como clientes, né? Então, é isso. E isso, essa mentalidade do Customer Success muitas vezes causa até muita dificuldade na hora de tomar decisões, né? Porque você tem, como se a empresa tivesse que fazer uma escolha entre ou vender muito e ter uma grande vendas, né?
poder mostrar, olha, tanto que a gente conquistou de cliente, que é uma coisa muito, muito boa, muito importante. Ou você vender para menos clientes, talvez, mas são clientes de maior qualidade que vão garantir uma base de clientes a longo prazo muito mais robusta para a empresa. Então, imagino que não deva ser fácil, né? Você, às vezes, não fechar um negócio pensando no longo prazo. E também a gente tem impacto no próprio produto ou serviço, né? O que acontece? Eu acho que eu não coloquei a frase que eu ia falar, que teve um grande, talvez eu vou falar mais na frente, um grande diretor de uma empresa que falou assim, 99% das minhas evasões acontecem no momento da venda, né? Justamente por isso, aconteceu a evasão por causa de um problema na venda. E o impacto no produto ou serviços. O Customer Success, uma outra forma que a gente pode dizer, é que ele é cumprir a promessa das vendas. Então, o produto tem que estar alinhado com o que foi prometido nas vendas. E quem desenvolve o produto deve ser conscientizado da importância de criar lealdade, como pensar na aderência aos clientes, pensar na qualidade do produto mais do que na qualidade da demonstração, isso principalmente no caso de softwares, né? Então, o produto é mais importante, o produto realmente ter qualidade é muito importante. Criar módulos como upgrade em vez de integrar todos os atributos no produto básico. Então é isso, assim, o produto pode ser básico, mas ele tem upgrades para você conseguir ir aumentando o consumo da pessoa ao longo do tempo, que é o ideal, né? Que clientes satisfeitos, eles não apenas continuam com você, eles também consomem mais. Essa é uma outra coisa importante. Então, como que a gente pode pensar? Porque pensando tudo que eu estou passando aqui, o livro, se alguém se interessar em ler, ele é muito voltado para a área de software, muito voltado para TI. Então, tudo que eu estou passando, eu estou tentando passar numa linguagem mais que sirva para nós também. Então, eu fui pensando sempre como eu podia dar exemplos. Então, por exemplo, no Sebrae, talvez a gente possa começar a pensar mais nisso, como, por exemplo, um curso. Pode ter o curso básico, pode ter o curso também com uma consultoria, né? Que são duas formas aí. Você pode também, só o fato de você pensar na jornada do cliente, mostrar para ele, olha, que a gente está começando a fazer agora, né? Pensar nessa jornada do cliente. Só o fato do cliente saber que ele tem uma jornada, que ele, você vai consumir, você vai ter esse atendimento agora, mas no futuro a proposta é que você consuma isso. Então você já vai fidelizando o cliente assim, é como se fosse um upgrade, né? Eu imagino, estou imaginando assim. Mas não deixa de ser, né, para o cliente. Você facilitar a autossuficiência do cliente também. O produto deve ser fácil de usar ou implementar. Isso é uma coisa muito importante também. Porque o que a gente mais vê hoje em dia são produtos excelentes para B2C, né, que a gente, Facebook, muita coisa boa, muito software bom, fácil de usar. Então o cliente, ele está acostumado que as empresas resolvam o problema dele sem ele ter que fazer muito esforço. A verdade é essa. Entendeu? Então, tipo assim, não adianta só a gente falar assim, mas o cliente tem que fazer. Tudo bem, ele tem que fazer, mas na cabeça dele, a gente que tem que resolver. Entendeu? Então a gente tem que saber lidar com isso. Né? Na medida do, claro, mostrar para ele também, que ele tem que, mas como mostrar? Entendeu? O máximo que a gente puder fazer, a gente tem que pôr na cabeça que é responsabilidade nossa. Fazer com que o nosso produto ou serviço, com que ele consiga utilizar da forma mais autossuficiente, mais simples possível. E o cliente, e o serviço, né, o produto, ele deve ir ao encontro da necessidade dos clientes, que é básico, né? Os clientes têm que ser ouvidos o tempo todo, né? Antes de fazer e depois também para ir melhorando o serviço. Um produto ou serviço nunca está totalmente pronto, né? E aí, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Tem muito tempo, né? Tem 2 horas. Paola, quando você, só para falar algumas coisas aí antes de entrar nas leis, que fazem a diferença nesse conceito que você traz, porque você usa no início 2 palavras que elas fazem muita diferença na nossa realidade. Você fala que o cliente é emocionalmente leal. Isso traz para o comportamento, para as emoções, e a gente só é leal naquilo que te faz bem. Isso. Então,
a gente tem que mudar o nosso foco. A gente já sai daquela questão da punição. Sim. Né? Eu não vou continuar nessa empresa porque eu vou receber uma multa, porque eu vou ser punida. Mas se isso me faz bem, se o produto que está sendo, o serviço que está me oferecendo é bom para mim. Isso. Então, a relação de quem vende está preocupado com a qualidade, não com a quantidade, que é uma coisa que você falou. E também de saber que o cliente ele vai ser leal se aquilo for bom para ele. Se aquilo realmente tem valor e é importante para ele. Isso. Então, são conceitos que já traz para o lado do sentimento, do valor, isso. E não pela imposição. É isso mesmo. Que tem a ver com o que ela perguntou aqui, né? É isso mesmo. Esse livro também traz as 10 leis do Customer Success. Aí eu vou tratar delas também, sempre tentando dar aquela visão mais de acordo com o que a gente convive mesmo aqui no Sebrae. Então, a venda ao cliente certo é o que eu falei, que 99% da evasão ocorre na época da venda. Então, vender ao cliente certo e estar completamente alinhado com o seu Product Market Fit é uma missão na qual as empresas em crescimento devem focar em todo o âmbito da organização, né? E é o que eu já tinha adiantado também, que quando o cliente não é o certo, a empresa é desviada dos esforços que impulsionam o sucesso, a eficiência escalada, né? E além disso, se você atende um cliente que não é o cliente para quem você se adequa à sua solução, você pode ter um cliente satisfeito no final. Que além dele ficar insatisfeito, ele vai falar mal da sua empresa, né? Então, para a gente atenuar esse risco de vender para o cliente errado, uma das coisas é usar dados e não somente casos esporádicos para ajudar a definir o perfil do cliente mais adequado. Porque às vezes a gente é muito impactado por casos isolados, né? Tal cliente daquele tipo ali não deu certo, não gostou do serviço, não é para ele. A gente não pode concluir nada com dados isolados, a gente tem que pegar dados, não. Desse perfil aqui, são 30 clientes, eles são desse segmento, eles não estão dando tais problemas, o NPS deles está tanto. Então, comparando com os outros, a gente pode concluir que tudo indica que esse segmento não é adequado. Então, a gente tem que chegar nisso com base em dados. E todos devem receber incentivos para cuidar da retenção e lealdade do cliente, isso que eu falei. Assim, as vendas também têm que ter incentivos para lealdade, senão eles vão querer só vender, eles não vão pensar no longo prazo do cliente. E os clientes, outra lei, é que os clientes e os fornecedores, eles tendem a se afastar um do outro no longo prazo. Então, são como dois barcos que estão numa lagoa, que se você deixar eles lá, eles vão se separar naturalmente. Então, precisa de uma pessoa entrar em pelo menos um dos dois barcos e começar a remar para manter. É esse serviço, esse trabalho, né, basicamente, da área de Customer Success. Então, já se sabe que a evasão não ocorre por acaso, ela sempre tem um motivo, né? E a mudança é a nossa inimiga. Então, tem muita coisa que vai mudando dentro das organizações, no meio também. A gente tem que estar sempre atento naquela atitude preditiva para poder tomar atitudes antes que aconteça. Então, a autora cita alguns motivos de evasão de clientes e os indícios para estar atento. Eu peguei os que eu acho que tem liga com a gente, tá? Então, por exemplo, não percepção do valor do produto ou serviço. Você tem uma diminuição, um indício é uma diminuição do consumo ou inatividade. A pessoa deixou de vir aqui, então muitas vezes é porque ela não está vendo valor, né? Paralisação ou demora na implantação. Os clientes não conseguem pôr produto em operação. Muitas vezes o cliente tem dificuldade, né? Inclusive o nosso, de colocar em prática aquilo que ele aprendeu. O produto não é simples, não é fácil, não é autossuficiente, né? Não garante autossuficiência. Falta de atributos do produto. Então, o cliente está pedindo novos atributos, aprimoramento do produto ou precificação mais agressiva. Então, é quando o cliente fica pedindo melhorias para a gente, né, no produto.
clientes afetados por má qualidade do produto ou por questões de desempenho. Os registros do cliente revelam um aumento do volume de pedidos de suporte de casos problemáticos. O número de pedidos de suporte é uma outra métrica que pode ser usada no Customer. Um pouco de suporte não é problema, né? Significa que a pessoa está usando, né? Mas dependendo do nível, da quantidade de registro de suporte que uma pessoa tem, significa que o produto está problemático, né? Então, indica má qualidade do produto. Seu produto ou serviço não é a solução certa. Então, qual que é o indício? A maneira como o cliente compreende os principais recursos do seu produto não é exata, ou o cliente está pedindo atributos que não são a sua praia. Então, assim, às vezes, simplesmente ele está utilizando o produto errado, né? Então, qual que é a solução? Adotar medidas para detectar os sinais de advertência, que eu falei, e agir com base em dados, mais uma vez, ao perceber os indícios. Que a gente pode utilizar, não só nessa lei, mas sempre, né, no Customer Excellence, ele é citado várias vezes no livro, o livro estava repetindo muita coisa. Pesquisas quantitativas e qualitativas para isso. Talvez a melhor maneira de obter feedback consistente dos clientes principalmente sobre o valor de vários componentes do produto, seja com pesquisas, né? E está sempre transmitindo essas informações que você colhe com os clientes para as equipes internas, né? Principalmente desenvolvimento de produtos. A pesquisa pode ser quantitativa, né? A qualitativa, para quem não conhece muito desse ramo, é quando você conversa com a pessoa, ela é mais para conseguir percepções. E a quantitativa, ela é metrificada, ela tem que ter um número mínimo de pessoas, para você realmente quantificar, mas aí o resultado dela vai ser em quantidades mesmo, tá? Então, a gente tem que entender os motivos dos clientes continuarem clientes e deixarem de ser clientes, né? Então, isso também é importante, tem que procurar os motivos. Por meio de pesquisas a gente consegue isso também, né? E ter comunidades digitais. As comunidades digitais é uma outra coisa legal que atualmente a gente pode, o recurso que a gente pode usar mais até, né? Que é justamente com um modelo assim que a gente tem muitos clientes, então a gente pode criar comunidades para discutir o uso de produtos. O que acontece? Hoje em dia, os clientes eles vão se reunir, vão conversar entre eles com a gente ou sem a gente. Então é melhor que seja com a gente, direcionando, tendo feedback. Então, tipo assim, né, juntou ali, gente, e aí, o que vocês estão achando, né? Através de conversas informais e direcionando também. Pode fazer, muitas empresas já fazem eventos, né, patrocinados. Então, isso tudo é uma forma de você fazer os clientes comunicarem de uma forma direcionada, né? E uma coisa legal também, né? A gente sabe, quem trabalha em marketing, sabe a importância de um cliente falando bem do seu marketing. O cliente é o melhor instrumento de marketing que a gente tem, né? Então, atentar para o cliente também é importante por causa disso. Os clientes esperam que você os torne extremamente bem-sucedidos. Essa é a expectativa deles. Você os torne extremamente bem-sucedidos. Então, aí, coisas que são muito relevantes é saber o que significa sucesso para ele. Então, é fundamental. Outra coisa que é importante saber é de que maneira que ele mede o sucesso dele. Então, ajudar ele a medir o sucesso dele. Né? O sucesso dele aqui é o objetivo que ele quer buscar, a necessidade dele. Então, saber o que ele está buscando com o seu produto. E aí, então, vamos sentar aqui e eu quero ver o que você está buscando. Então, como nós podemos medir isso? Chegar em métricas, né? Junto com ele. O cliente está alcançando esse valor? É uma outra coisa importante. Você tem a métrica para você gerenciar, né? Se você não me mede, você não gera. Então, primeiro, você tem a métrica e você vai acompanhando. Qual tem sido a experiência do cliente com você ao longo do percurso? É outra coisa que a gente tem que pensar também. E aí a gente tem as perguntas de satisfação, por exemplo, né? Uma das formas da gente medir isso. Então, é sua responsabilidade. Eles esperam que a gente assuma esse ônus, igual eu falei.
monitora e gerencie implacavelmente a saúde do cliente. A saúde do cliente, esse termo, dentro do Customer Success, significa quanto ele é saudável em relação à sua empresa. Então, assim, é como se fosse uma vida que o cliente passa com você mesmo, quando ele deixa você como se ele tivesse morrido, né? Uma analogia aí. Então, quanto mais saudável o cliente estiver, mais ele vai continuar com você e mais ele vai comprar mais de você. Quanto menos saudável tiver a saúde dele, maior é o seu risco de perder. E essa saúde do cliente que é o coração do Customer Success. É ela que vai impulsionar e informar a ação apropriada. Uma boa saúde equivale a uma maior probabilidade de lealdade e, por conseguinte, novas demandas. E uma má saúde significa risco do cliente deixar a empresa. Medir a saúde proporciona medição e gestão. É um previsor diário do comportamento futuro. E possíveis componentes da saúde do cliente que a gente pode usar como métrica, né? Exemplos. Então, a adoção do produto. Se eles estão usando o produto. E como que eles estão usando o produto? Hoje em dia, no caso de produtos digitais, é muito mais fácil controlar isso, né? A gente tem sistemas dentro do próprio produto ou que a gente compra, outras empresas que oferecem, você coloca dentro do seu produto, do software, e você acompanha quantos cliques, né? A gente consegue saber onde que a pessoa está indo, várias formas de como ela está usando aquela ferramenta. Então, isso a gente consegue, essa é uma grande vantagem do software as a service, né, que eu falei, do novo modelo de negócios, o software como serviço. Aí a gente consegue monitorar o uso do cliente, muito interessante. O suporte ao cliente também, quanto que ele está acessando o suporte ao cliente, como eu falei, é um indicativo de saúde. Os scores em pesquisas, o engajamento no marketing, então quanto que o cliente está engajado em falar bem de você. O envolvimento na comunidade, então as comunidades, né? A participação, o crescimento do contrato, então ele está consumindo mais, como é que está sendo o contato dele com você? O quanto ele consegue resolver com autossuficiência os problemas dele, os problemas não, o uso, né? Quanto ele consegue usar com autossuficiência, o histórico de pagamento do cliente e o relacionamento executivo que você tem com aquele cliente. Paulo, Oi. um exemplo legal aí é do Spotify, a forma como que eles trabalham a base de clientes, porque eles têm histórico ali, então eles sabem qual música você ouve. E aí, para poder incentivar você a continuar utilizando, eles vão criando playlists para você, então ele pega, por exemplo, igual no meu caso, eu tenho umas 5 playlists que eles criam para mim, pegando ritmos diferentes que eu escuto. E aí eles pegam, por exemplo, eles sabem que eu gosto de um determinado estilo musical, aí quando tem um show na cidade, aqui por exemplo em Belo Horizonte, eles me mandam um e-mail falando assim, vai ter um show da Maria Gadu em Belo Horizonte. Sim. E aí pega e está me informando, ou seja, o tempo inteiro eles estão monitorando, tentando fazer com que eu veja cada vez mais valor nisso. Sim, também a gente vê também um crescimento grande de os produtos tentando ser autossuficientes, assim, ajudar a pessoa a usar eles, né? Então, assim, vou ensinando, né, como que você usa, a gente vê nos outros produtos. Então, essa questão, mas uma coisa interessante que você falou, você deu esse exemplo, se o produto, porque é importante da qualidade do produto, que é uma coisa que eu vou falar, acho que é agora, não, depois. O produto tem que ter muita qualidade, o produto é o mais importante. Se você tivesse um produto totalmente perfeito, você não precisaria de você não precisaria de consumição, na verdade. Então, assim, é isso, o cliente, o próprio produto em si, ele deveria conseguir encantar o cliente se ele fosse perfeito. Entendeu? Ele não teria problemas em precisaria de suporte. Então, assim, é isso. À medida que a gente vai dando foco no produto de alta qualidade, a gente vai precisando menos de outros recursos. Mas eu acho que faz muita diferença, porque, por exemplo, o Deezer são as mesmas músicas, tem a mesma quantidade, é uma plataforma muito similar. Eu já usei o Deezer, só que o Deezer não me faz esse serviço de ficar me alertando, ele não cria playlist para mim, eu tenho que criar playlist. Então, automaticamente, eu tendo muito mais. Eu tinha o Deezer, inclusive, de graça, eu tenho para ser TIM, e eu não uso, eu simplesmente uso o Spotify, porque o Spotify ele me oferece isso. E as mesmas músicas, tem a mesma performance, só que a forma de atuação, a forma que ele interage comigo é diferente. Então, ele agrega mais valor para você.
seu objetivo, está mais alinhado com o seu objetivo. Agora, esse monitoramento do cliente, né? À medida também que o comportamento do consumidor ele muda, as necessidades mudam, quando você monitora, você tem a possibilidade de ressignificar até o seu produto, né? Porque nós mudamos. Sim. De repente, hoje para mim o importante é assistir ou me comporto, né? Aí falando do serviço de assinatura. Eu gosto de determinados programas, eu me comporto daquela forma. Mas se depois o meu padrão de consumir muda, a empresa me monitora, ela também vai acompanhando isso e ela ressignifica para mim, né? Isso mesmo. E aí me fideliza mais. Ela nunca Sim. me perde como cliente. Isso. Então, isso é uma vantagem dos Customer Success. Como eu disse, você acompanha a saúde do cliente, né? Tanto o produto pode ser ágil em fazer isso de forma automática, quanto se você não tiver isso no produto, você acompanhando, você consegue tomar a iniciativa de readequar o produto. Você deu um exemplo, mas isso serve para qualquer tipo de produto, né? Não é possível construir mais a lealdade em relacionamentos pessoais. Então, o que acontece? Hoje em dia, você não pode basear só nos relacionamentos pessoais, você tem que ter outras ferramentas para conseguir a lealdade. E aí, uma ação, uma estratégia muito interessante dentro do Customer Success é você segmentar os seus clientes com base na métrica mais eficaz para os negócios. Geralmente com relação ao fluxo de receitas. Então, assim, separar os clientes que geram um maior fluxo de receitas, são clientes mais robustos, são clientes mais complexos, de outros, uma base mais tipo commodity, vamos dizer assim, né? Uma base mais que gera menos lucro. Você não consegue, não é lucrativo para você investir pessoal para ficar lidando um tete a tete lá com aquele milhares de clientes, você não teria condições. Então, essa é uma forma de você segmentar a sua atuação de Customer Success dentro de uma mesma empresa. Mas também, uma empresa só pode adotar um critério só para como ela vai tratar. Depende muito de como que é composta a sua base de clientes. Se ela é muito heterogênea ou se ela é muito mais homogênea, né? Então, a gente tem que definir um critério de cobertura com base em cada segmentação, né, o segundo passo, e criar categorias de interação e ritmo de interação com o cliente conforme o seu modelo de cobertura. Então, é o exemplo dessa pirâmide aí. A gente tem os clientes que vão ser o que a gente chama de high touch, que é um atendimento personalizado. Geralmente você pode ter aí de 5 a 10 contas por gerente de Customer Success para ele atuar, porque ele vai ter que dar uma atenção muito grande para cada cliente, uma atenção pessoal mesmo, até inclusive presencial. Você vai ter os low touch, que é um atendimento padronizado, que fica ali no meio do caminho, né? Tem muita coisa que é automatizada ainda, você ainda tem um atendimento muito presencial, mas não é tanto como o primeiro nível. Então, um gerente já consegue ter aí de 20 a 50 pontos. E o TED Touch, que é totalmente automatizado. Então, você não tem contato com o cliente, né? Muitas empresas a gente acha que não tem Customer Success, mas eles têm, mas está tudo automatizado, né? Eu imagino que seja muito que a grande parte do que a gente estaria no Sebrae seria desse nível, né? Talvez para alguns produtos ou outros a gente pode adotar um nível mais personalizado, não sei. Mas assim, o grosso mesmo seria um sistema de monitoração dos clientes tech-top. E é isso, né? Quanto mais acima, maior o valor do cliente e a quantidade. Então, a ideia de você usar a comunidade, né? Comunidades para você atuar junto com os clientes no esquema TED Touch. Também os exemplos as ações eu costumei pegar mais os modelos TED Touch que eu acho que tem mais a ver com a gente, tá? Então, portal para os clientes, por exemplo, né? Conversar com eles por meio eletrônico, reuniões, mas você pode, mesmo você tendo um modelo assim, muito automatizado, você também pode fazer algumas reuniões em que você tem presença de clientes pessoal, né? Os clientes, é o que eu falei, os clientes são sem dúvida o seu melhor veículo de marketing, a sua melhor fonte de leads. Então, dicas, né, para comunicação. Comunicar com frequência, mas também com relevância com o cliente, né? Estabelecer expectativas claras sempre e ser tão transparente quanto possível.
E principalmente no caso do TED Talk, você precisa aprender a vender construindo valor e não relacionamentos. Porque você não vai ter como se apegar, se você tiver com risco de perder um cliente, é mais difícil você socorrer se você lida com ele só no TED Talk. Então, a gente já sabe que a evasão costuma ser maior mesmo. Quanto mais você vai descendo ali na pirâmide, maior costuma ser o percentual de clientes que você perde, naturalmente. Justamente porque se você tem um atendimento personalizado, você consegue personalizar, você consegue cativar, né? É mais fácil de salvar. O produto é o seu único diferencial escalável, como eu falei. Não é tão escalável no nosso caso, né? A não ser para produtos digitais aqui no Sebrae. Mas a ideia é que você tem que dar ter um foco no produto, sempre, é o mais importante. Então o produto tem que ser fácil de usar e se tornar essencial. É importante ter engajamento dos clientes para isso, tanto para ter feedback dos clientes, né? Então a gente pode trabalhar muito com e-mails também, quando você trabalha, quando você tem vida TED Talk no crescimento que vocês vão nesse modelo, o e-mail costuma ser o seu principal instrumento. Você pode fazer, por exemplo, até testes AB no e-mail. Você manda um e-mail, você coloca um nomes de assuntos diferentes, por exemplo, e vê qual que é a reação deles. Qual que vai dar mais, qual que vai abrir mais, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer hoje em dia, de ter um gerenciamento eficiente da conta, só utilizando os meios digitais. E o que eu falei, a experimentação facilita quando você tem muitos clientes, né? Que é o caso do TED Talk. E aí uma chave que eu achei bem legal, que é, porque assim, principalmente quando, em alguns casos, né? Quem é seu cliente não é o seu usuário. Então você tem que tentar atender os dois, né? Na medida do possível. E aí o que acontece? Os clientes aí, quem comprou, né, o móvel? E aí eles falam, eu amo isso também, mas o usuário é o bebê, né? E aí quem construiu nunca estava pensando no bebê, né? Melhora obsessivamente o time to value. É uma coisa que é muito clara se você pensar na questão do mudança do modelo de software também. Uma vez que você instalava o software lá na empresa, se eu atrasar um dia não tem problema para eu ir lá instalar, não. Uma vez que você vendeu o software, se eu atrasar um dia a mais para instalar, não tem problema. Uma semana, um mês. Já pagou. Já está garantido. Quando você tem um outro modelo, cada dia pode fazer a diferença. Então, porque você sabe que vai ter um momento que você vai ter que renovar o contrato. Então você tem que, rapidamente, conseguir que o seu produto, o mais rápido possível, o cliente perceba o valor do seu produto. E apesar de ser muito urgente nesse modelo, isso é muito importante a gente pensar nisso pra gente também, né? Estratégias do cliente conseguir ver rápido alguma mudança na vida dele que a gente provoca, né? Então, o que é o time to value? É o tempo entre a assinatura do contrato ou entre o primeiro contato do cliente com você até o momento em que ele vai começar a perceber valor para o negócio dele. Então, a maneira mais rápida de extrair valor é começar tentando cumprir os critérios mais fáceis. É uma dica. Então, às vezes você tem metas com o cliente. Por que não você segmentar e falar assim, não, vamos combinar aqui, vamos dar um foco nessa métrica aqui, para esse segmento aqui. Você já vai ver resultado no mês que vem, né? Então, uma forma é simplificar em pontos que você sabe que você vai conseguir dar retorno mais rápido, para botar o foco ali. Outra é confirmar sempre aquelas métricas continuam relevantes. Por quê? Às vezes você alinhou uma métrica para o cliente, mas depois aquela métrica não é mais relevante para ele. Mudou alguma coisa para ele que mudou a forma dele pensar. Então, nunca é demais continuar alinhando se as métricas são aquelas mesmas. Compreenda em profundidade as métricas do cliente. Então, algumas definições quando a gente trabalha com métricas, né? Como a gente vai medir a evasão e a retenção? Será que a gente vai medir só pelo número de clientes, que continuam nossos clientes? Será que faz sentido trabalhar com renda?
tanto de renda que a gente perdeu, tanto de renda que a gente ainda tem, né? O que faz sentido para a gente? Definir o período e a frequência das medições. Definir como que ela vai ser operacionalizada, porque isso envolve sistemas, envolve processos, envolve gastos. Não é simples operacionalizar, né? Principalmente quanto maior, quanto mais complexa é uma organização. E assim, no mercado já tem inclusive softwares para isso, assim, curiosidade, especificamente para o Customer Success ou para outras funções que vão agregar, ajudar, ou para métricas específicas. E uma análise detalhada, é importante ter uma análise detalhada dos dados também. Então não é só saber que eu tive uma retenção líquida de tanto naquele ano. Não, mas tipo, do que é formada essa retenção? De repente teve um produto lá dentro que todo mundo deixou de usar. E eu não consigo enxergar se eu não separar, se eu não analisar as métricas por vários critérios, por setor de atividade, por porte, por quão antigo é seu cliente, por área geográfica, canais de venda, linhas de produtos, por gestor de conta. Então, assim, a análise, você tem que sentar e ver o que faz sentido, como que faz sentido tanto para controlar, quanto para mostrar o resultado para o mercado, para os stakeholders, etc. Impulsione o sucesso do cliente com métricas rigorosas. Não é possível melhorar o que a gente não mede, né? Então, a gente pode dizer, o livro é muito voltado também para a alta diretoria, então ele fala formas de você medir a própria eficiência do gestor de contas, mas aí eu não vou entrar nisso, não tem mais a ver com a gente. Seriam métricas de comportamento do cliente, para informar a saúde do cliente, então entra NPS, métrica de esforço, é muito interessante. Então, assim, quanto que o cliente acha fácil aplicar a sua solução. Login, logouts, né? Quando você tem um software. Frequência de consumo, uso de atributos, plataformas do produto. Então, essa gerência completa de como que está a saúde do cliente. É um conjunto de métricas. No caso, você pode também ver pagamentos efetuados, engajamento com o administrador, vários. E aí, qual que é a chave? Relacionar essas métricas de uso com o valor para o negócio do cliente e determinar como que essas variáveis no final das contas vão afetar a retenção ou a evasão. Então é fazer essa linha, né? Como é que está correlacionado o padrão do cliente, de satisfação, de que ele pensa, de como que ele está usando, com a agregação de valor para o negócio dele, as métricas de agregação de valor, e com as métricas de resultados para o negócio. Quais são as métricas de resultado para o negócio? Retenção líquida, retenção bruta, expansão, satisfação do cliente, NPS também entram aqui também. Então, são métricas que são consequência, né? Que a gente chama de retrospectivas ou consequências. Elas são consequência da saúde do cliente. Lá no call center a gente faz um trabalho bem legal com relação às métricas, que a gente vê se a nota do cliente está alinhado com a nota da monitoria do atendente. Então, por exemplo, às vezes o atendente recebe uma nota 9 no NPS e a minha monitoria do atendente, a nota ficou 6, por exemplo. Então, a gente entra em contato com o cliente para saber por que ele deu aquela nota para o atendente. Né? O que satisfez o atendimento, né? O que ficou satisfeito, para que a gente tenha esse alinhamento. Então, às vezes, assim, eu percebo uma deficiência que o atendente pode melhorar, pode entregar mais para o cliente. Sim. E ele não percebe essa deficiência. Ou ao contrário, às vezes a minha nota é alta e a do cliente é baixa. E aí, quando a gente vai ver por que ele deu a nota baixa, porque geralmente ele não ligou para fazer a inscrição no curso e o curso não tinha mais vagas. Entendeu? Então, assim, a gente faz essa medição, essa comparação, para a gente poder melhorar tanto internamente como externamente, para entregar exatamente aquilo que o cliente almeja, né? A gente faz essa comparação, esse balanceamento. Fazendo uma analogia, no caso de gerente de Customer Success, seria como se o diretor não se atentasse só para as respostas, para a avaliação dos clientes, né? Isso. Mas também olhasse o relacionamento que ele tem, como que ele conhece a pessoa, né? Porque muitas vezes não, pode acontecer o problema ser pessoal também,
caso de customer success? A gente já teve casos, por exemplo, que a minha nota na monitoria foi, não, a do cliente foi muito boa, por exemplo, ele deu um total. Aí, e a minha não ter sido porque o atendente não cumpriu algum procedimento interno. E teve casos também que a gente ligou e que a minha monitoria foi ótima e o cliente fala, eu nunca dou total para o atendente, porque eu acho que ele sempre pode melhorar. Então, ótimo. Isso que vocês fazem é super relevante, né? Está super alinhado aí de manter a satisfação do cliente, né? E aí, tem uma questão que eles colocam no momento também, que é isso. Pode acontecer de o cliente não bater com personalidade mesmo de quem é o Customer Success, de quem é o gerente dele, de Customer Success. Então, pode ser isso que tem que ter muita sabedoria para lidar com isso, né? De procurar saber mesmo, entra em contato com ele, pergunta sobre aquela pessoa, o que você acha dela, para entender se o problema é esse, né? Se tem como contornar. Então, tem essas coisas. Tem tanto essa questão do controle que você falou, mas também às vezes é uma coisa pessoal mesmo, é outro motivo para você estar atento a isso. A gente também teve que fazer uma alteração lá, por exemplo, que o NPS a nota é 10, né? O nosso vai até 9. Porque o que estava acontecendo? Muitas notas 1. E a gente estava sem saber o que estava acontecendo. Ou 1 ou 0. Mas aí o cliente ia digitar 1, não dava tempo, por exemplo, ele achava que ele tinha apertado, não tinha. E aí o atendente ficava com aquela nota e eu escutava a ligação e falava, gente, mas como... Parece que foi o problema também de mudança da operadora, né? Favoreceu esse problema, né? Teve tanta mudança quanto essa questão dele digitar. Aí a gente teve que alterar o nosso para 9. Sim. Então, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas, principalmente quem é alta diretoria, né? Fica muito atento só à métrica final. Só que tem muitas questões relacionadas a processo que são fundamentais e que esse é um exemplo. Pessoa que não tem conhecimento do processo, se ele olhar só o resultado final, ele não vai saber, mas o processo muitas vezes define muita coisa, né? Então, é muito importante mesmo. Então, só resumindo, né, até agora o que a gente viu é que a equipe de Customer Success, o que ela faz, ela deve se destinar a criar lealdade. E a lealdade, ela é medida no longo prazo pela retenção líquida, é a medida mais importante. E no curto prazo, com a saúde do cliente. E por último, né, é um compromisso de cima para baixo de toda a empresa. Então, a diretoria tem que comprar a ideia mesmo, eles têm que realmente achar que aquilo é importante para a empresa, porque senão não vão se preocupar em criar incentivos e não vão pensar em investir no processo, porque é investimento pessoal, é investimento de sistemas, é investimento, né, vários tipos de investimento. Então, esse verdadeiro comprometimento com o sucesso do cliente vem da diretoria, transborda e tem que chegar em todas as áreas. Então, ele começa antes de assinar a primeira investida antes de selecionar a primeira investida de marketing, o primeiro cliente potencial, antes de escrever a primeira linha de código do novo produto e antes de fazer a primeira visita de vendas. Aí, algumas coisas que eu estou levantando, né? Se a gente está preparado para continuar evoluindo nas premissas básicas, né, no Sebrae. Qual que é o nosso nível de compromisso atual com o sucesso do cliente? Qual a melhor forma de divulgarmos nossos futuros progressos em Customer Success aos nossos stakeholders, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que se atentar mais a melhorar a forma como a gente mostra o que a gente faz, né, para os nossos stakeholders, que são sociedade, todos os envolvidos, todos os interessados, né, com parceiros. Então, tem só mostrando aí que eu encontrei essa pesquisa que descobriu que 86% das empresas que não possuem área de Customer Success têm o objetivo de desenvolvê-la desenvolvê-la ainda em 2018. Só que apesar disso, o estudo diz que o conceito ainda é muito novo, não está claro que o investimento em Customer Success pode ser tão ou mais vantajoso que a área de vendas. Então, assim, ao mesmo tempo que as pessoas querem, as empresas querem, ainda há um desconhecimento muito grande do que é isso exatamente, né? Aí eu tô dando algumas dicas para quem quiser entender um pouco mais sobre isso. Tem um blog,
blog bem legal, um site bem legal que chama Winning by Design, que fala sobre Customer Success. Tem o blog da Zendesk, tem casecasts no Spotify, tem o curso de CS da Rock Content, tem um curso de CS nosso, Sebrae, online, de 2 horas. Eu não fiz, não quero fazer, mas já ouvi falar no mercado que é muito bom. Tem o site do Lincoln Mudd, que é o grande papa do Customer Success. E a gente tem comunidades também, meetups só disso. Então, de vez em quando eu tenho participado de algumas, porque como é uma coisa que um boom, né? Tá tendo muita gente interessada, mas o pessoal realmente interessado, é bem bacana, vai pessoal de várias startups falar do que eles vivem, experiências deles, então é muito legal. É aberto, geralmente é baratinho, à noite assim. Então tem comunidade de WhatsApp também, dessa turma, também estou participando. E esse livro foi o que eu utilizei toda a minha apresentação, que eu estou terminando ainda, não. Ele é muito legal, tem na biblioteca. É Customer Success, como as empresas inovadoras descobriram que a melhor forma de aumentar a receita é garantir o sucesso dos clientes. E o Lincoln Mudd também participa do livro. O Bruno, é esse que você está lendo? O Bruno também está lendo. Oi? 10 real? Então, e aqui são empresas que têm Customer Success, que eu saio pegando uma listão que vai passar para vocês. Tem muitas. Geralmente as empresas que trabalham que são startups, elas têm, assim, mesmo que elas não tenham uma área, porque elas são pequenas, elas têm pessoas que trabalham com isso. Geralmente tem área, tem gerente, existe essa figura do gerente de contas de Customer Success, já é uma coisa que eu tô vendo que já está generalizada já, sabem que é super relevante. Algumas empresas que não são desse ramo também já estão mudando, a Locamérica, a gente vê que a DHR tem indicadores disso. E no final aqui que eu coloquei são as empresas que são referência internacional e que realmente, inclusive, são muito citadas no livro. Pode falar. Eu queria só compartilhar um caso que eu acho bem interessante de CS, que exemplifica bem essa ruptura, eu acho que do padrão, que é a diferença do atendimento para o sucesso mesmo. Tem um caso da Nubank, que a cliente ligou solicitando um outro cartão, porque o cachorrinho tinha mastigado o cartão dela. Aí o pessoal do Nubank mandou o cartão, né, que era o pedido, e junto eles escreveram uma carta à mão e enviaram um presente pro cachorrinho, tipo da cor da empresa. Aí a cliente amou, colocou isso na internet, a coisa viralizou e deu um retorno positivo para a empresa, assim, gigante. Então, isso... Que é a coisa do sair do comum também. Onde que a cliente imaginar que o cachorro dela ganha um presente? E como que essas notícias viralizam? Porque não é a primeira notícia assim que eu ouço do Nubank. Já me contaram uma outra história, mas que similar, assim, parece que, não sei, era uma noiva que estava para casar, aconteceu um problema e eles disponibilizaram um dinheiro imediatamente. Então, como que o cliente referenciar faz toda a diferença, né, para no Sebrae. Eu estudei o Nubank num estudo que eu fiz na faculdade, e assim, lembrando que isso, porque assim, isso foi reativo, que na verdade a cultura do Nubank, ele é uma cultura justamente de muita interlocução com o cliente, mas isso não necessariamente é CS, porque eles foram reativos. Isso. Agora, por mais que a forma que eles fizeram de devolver, de fazer, teve caso, fiquei sabendo também do caso durante o estudo de uma mulher que estava grávida para ganhar o Uber, foi chamar o Uber, não tinha limite no cartão, ela ligou desesperada, eles deram limite e depois mandou uma cesta de presentes para a criança, procurando saber. Só que assim, isso não é CS, isso é a cultura da empresa, é uma empresa voltada para o pessoal do cliente, mas não é CS. É isso mesmo. Tem a Luana, estava conversando com ela comentou comigo da Rappi, que é um software que entrega um monte de coisa. E já umas 2 vezes entregaram uma comida para ela que ela não atendeu. E aí ela reclamou e eles devolveram imediatamente o dinheiro sem avaliar. Então, assim, são 2 coisas. Uma satisfação, né? E outra também que às vezes para eles
fazia até mais sentido em termos de custo do que ficar avaliando toda a reclamação, né? Então, é isso. Quando você tem um produto excelente, muitas vezes você não precisa de outras funções, né? Mas isso nunca vai existir um produto totalmente perfeito. Apesar de que muitos produtos que a gente usa aplicativos são quase perfeitos, né? Assim, satisfazem muito a gente. Gente, eu esqueci do slide de obrigada.